Não pretenderei, por certo, considerar como motivo de espanto que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha provocado discussão. Milagre seria se tal não acontecesse, especialmente em tais circunstâncias. O desejo de todas as partes interessadas em evitar a publicidade ao caso, pelo menos no presente, ou até que tenhamos ulteriores oportunidades de investigação, e nossos esforços para realizar isto deram lugar a uma narrativa truncada ou exagerada, que logo se propalou na sociedade e veio a ser fonte de muitas notícias falsas e desagradáveis, e bem, naturalmente, de grande cópia de incredulidade. É assim então que começa o conto O Caso do Sr. Valdemar, ou dependendo da tradução que você tiver em mãos, o título pode variar para O Estranho Caso do Sr. Valdemar, ou Os Fatos sobre o Caso do Sr. Valdemar, enfim, é o mesmo conto. Então, nesse texto aqui, quando a gente começa a ler esse conto, o que o narrador se propõe é a nos contar a verdadeira história, né, por trás do caso do Sr. Valdemar. O Sr. Valdemar, então, era esse senhor que já estava no fim da vida. E o narrador da história é um especialista em mesmerismo. Então ele vai contar pra gente que vários experimentos com mesmerismo já foram feitos, etc. Faltava realmente, né, a última coisa que faltava ser feita ali com mesmerismo seria então testá-lo numa pessoa morta, ou no leito de morte ali, na hora da morte, para morrer, enfim. Quando ele fica sabendo que o Sr. Valdemar já está nas últimas, ele vai até lá conversar com o Sr. Valdemar, e o Sr. Valdemar diz assim, fica aí à vontade, faz aí o que você quiser, já vou morrer mesmo. E o narrador vai conversar então com os médicos que estão tratando do Sr. Valdemar, e eles têm meio que já uma previsão de quando exatamente vai acontecer a passagem dele, digamos assim. Então no dia e no horário em que realmente, né, a passagem do Sr. Valdemar está para acontecer, o narrador vai correndo para casa dele e começa então seus experimentos de mesmerismo. Então ele faz testes quando o Sr. Valdemar ainda está vivo, dá tudo certo, ele faz uns comandos ali para ele mexer o braço, etc. Conversa com o moribundo, ele responde, tá tudo bem. Só que aí chega um momento então da morte propriamente dita do Sr. Valdemar. Os médicos estão ali presentes também, enfermeiros, etc. E os médicos atestam realmente o óbito do Sr. Valdemar, que ainda está hipnotizado pelo narrador, veja só você. E aí que a cena bizarra dessa pessoa já praticamente morta respondendo já era assustador o suficiente para as pessoas que estavam ali presentes. Na verdade, assim, o narrador vai até dizer pra gente, suponho que ninguém do grupo ali presente estava desacostumado aos horrores dos leitos mortuários, né, médicos e enfermeiros. Mas tão inconcebivelmente horrenda era a aparência do Sr. Valdemar naquele instante que houve um geral recuo de todos das proximidades da cama. Então esse é o momento da morte do Sr. Valdemar e ele continua falando, mas veja bem, sinto agora ter chegado a um ponto dessa narrativa diante do qual todo leitor passará a não dar crédito algum. É, contudo, minha obrigação simplesmente continuar. E aí veja só você, já não havia mais o menor sinal de vida no Sr. Valdemar, e comprovando sua morte, íamos entregá-lo aos cuidados dos enfermeiros, quando um forte movimento vibratório observou-lhe na língua, o qual continuou durante 1 minuto talvez. Então ele vai começar a descrever como essa língua, já enegrecida, em processo de putrefação, vai se mover, e sons guturais que depois vão se transformar realmente numa voz cadavérica, mas parecida com a do Sr. Valdemar, vão passar a responder as perguntas então do narrador. O narrador vai fazer perguntas como, por exemplo, o senhor está adormecido? E ele vai dizer, sim, não, estava adormecido e agora estou morto. Então essa cena desse corpo já morto se esforçando para falar, para se comunicar com o narrador, é de um grotesco, assim, vocês precisam ler esse texto, gente. Logo depois dessas respostas aí do já morto Sr. Valdemar, o narrador vai dizer, nenhuma das pessoas presentes nem mesmo afetou negar ou tentou reprimir o indizível e calafriante horror que essas poucas palavras, assim pronunciadas, bem naturalmente provocavam. Então é isso. E aí o narrador vai contar pra gente que esses experimentos, né, essas conversas com esse morto, vão acontecer durante o período aí de quase 7 meses. Então você tem ali aquele corpo morto e esse hipnotista indo até lá conversar com esse morto uma vez por dia, sei lá, enfim. E aí, minha gente, olha só, lembra que esse aqui é um vídeo de conto, que logo na abertura eu avisei que teria spoilers, então olha só, se você quer continuar assistindo o vídeo, saiba que eu vou contar o final agora, tá? Este é um conto que já está em domínio público há muito tempo, é muito fácil de se ler na internet. De repente você faz uma pausinha, lê o conto, depois você volta aqui para ver a continuação do vídeo, hein? Não digam que eu não avisei. Então o conto tem esse corte de 7 meses e o narrador volta a conversar com o morto, enfim, ele já vinha conversando com uma certa frequência. E aí dessa vez o que ele vai perguntar pro Sr. Valdemar é o seguinte: Sr. Valdemar, pode explicar-me quais são seus sentimentos e desejos agora?
E aí essa é a resposta que ele vai obter do morto, ó. Pelo amor de Deus, depressa, faça-me dormir ou então acorde-me. Afirmo que estou morto. Então ele já tá desesperado, né? Ele tá ali preso naquele corpo, conversando com aquele cara, enfim, não aguenta mais, né? Então ele vai contar pra gente que ele tenta acordar o Sr. Valdemar no intuito de acalmá-lo. E todas as pessoas presentes naquele quarto, de novo os médicos e os enfermeiros, ficam ali totalmente apreensivos porque eles realmente esperam que o morto volte a ter vida mesmo. Então aquele corpo que já está se putrefazendo há tanto tempo. Só que o efeito de tentar acordar o Sr. Valdemar acaba sendo contrário e ele morre de vez. Aí olha como ele vai descrever essa morte. Enquanto eu fazia rapidamente os passes magnéticos entre ejaculações de morto, morto e rompendo inteiramente da língua e não dos lábios do paciente, todo o seu corpo de pronto no espaço de um único minuto ou mesmo menos contraiu-se, desintegrou-se absolutamente podre, podre em itálico, sob minhas mãos. Sob a cama diante de toda aquela gente, jazia quase uma líquida massa de nojenta e detestável putrescência. E é assim então que a existência do Sr. Valdemar vai chegar ao fim. Quando você termina de ler esse texto, que é um dos mais conhecidos do lado mais grotesco e arabesco do Poe, você fica com essa impressão realmente de que é uma coisa assim bem gore, disgusting mesmo, gente. Não tem nada de sobrenatural, você não tem um fantasma ou a alma de alguém que fica presa num quadro, não é nada disso. Você tem a putrefação de um corpo, apesar de você ter toda essa história do mesmerismo, que é, assim, uma coisa meio charlatã, né, digamos. Então, além dele fazer essa crítica a essa prática que estava meio que em voga ali na época em que ele vivia, ou antes mesmo, né, enfim, tinha gente que realmente levava a sério esse negócio de mesmerismo. Ele vai mostrar nesse texto um tipo de horror, assim, que pra quem tá acostumado com o corvo e outras coisas mais, né, poéticas dele, vai se assustar um pouquinho. Pra quem gosta desse universo, né, de contos de horror e etc., esse conto aqui do Poe vai dialogar bastante com um conto do H.P. Lovecraft chamado Ar Frio. Então ainda essa semana eu volto aqui pra conversar com vocês sobre esse conto do Lovecraft. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!